O que é o sionismo? E acho que, principalmente, né, nesse caso, foi com você que lá atrás eu ouvi a primeira vez que não existia sionismo de esquerda. Acho que muita gente, né, que aí começou a falar, como assim sionismo de esquerda? Isso não existe, é uma contradição em termos. Então acho que vale para o nosso grande público essa explicação, né? Olha, o sionismo é uma doutrina colonial e racista que surge no final do século XIX, o sionismo moderno, como uma resposta no seio do judaísmo à perseguição que os judeus sofriam na Europa, especialmente na Europa Oriental naquele momento. Não é? Então, ele é uma resposta baseada em dois pilares. Um pilar de que os judeus deveriam constituir um Estado próprio, um Estado étnico, um Estado de supremacia judaica, porque os judeus não eram mais uma nacionalidade. Os judeus tinham deixado de ser uma nacionalidade nos primeiros anos da Era Comum, do que a gente chama da Era Cristã. Os judeus tinham se dispersado, primeiramente pela Europa e depois do século XV e XVI para outros continentes, e não eram mais uma nacionalidade. Portanto, quando se falava em Estado judeu, não estava se falando de um Estado nacional judaico, porque essa nacionalidade judaica não existia. Existia a etnia judaica, que é diferente de raça. Né? A etnia é uma construção cultural. Grande parte dos judeus nasceu, e seus ancestrais também nasceram na Europa, não nasceram no Oriente Médio, não nasceram no berço histórico do judaísmo. Mas é uma etnia no sentido da sua construção cultural e parcialmente religiosa. Nem todos os judeus são religiosos. Eu mesmo, minha família, é uma família de judeus seculares, sem vínculos com a religião, há bem umas 4 gerações. Né? Desde o final do XIX. Desde o final do século XIX. Acho que no século XX, nenhum integrante da minha família tinha vínculos religiosos. Você pega grandes artistas ou grandes intelectuais tipo Marx, o próprio Freud, o próprio Woody Allen, né? Ele já todos eles são dessas gerações que foram rompendo. São judeus seculares. Então, o sionismo surge propondo a criação de um Estado judeu, de um Estado étnico. Mas com essa carga racista já? Com essa carga de um Estado de supremacia étnica. E decide construir esse Estado étnico na Palestina, tendo como justificativa de que a Palestina era o lar original dos judeus, que é dali que os judeus haviam saído 1.800 anos antes, mais de 1.800 anos antes do surgimento do sionismo. Que Hobsbawm chama de uma invenção de tradição, né? Exatamente. Mais do que uma invenção de tradição, e Hobsbawm também era judeu. Total, né? Mais do que uma invenção de tradição, era uma invenção de nação e território. E propunham construir esse Estado judeu na Palestina, sendo que a Palestina tinha uma expressiva maioria de origem árabe e de crença muçulmana. Os judeus, no final do século XIX, não eram mais do que 5% da população da Palestina, quando surge o sionismo. Portanto, a construção deste etno-estado, dessa etnocracia, numa região que era ocupada por uma imensa maioria de outra origem étnica, o casamento dessas duas concepções, a criação do Estado étnico e a ocupação da Palestina, só poderia ser feito de forma colonial, ou seja, aquela maioria árabe muçulmana, que depois se denominaria de povo palestino, aquela maioria árabe muçulmana deveria ser desalojada, submetida, expulsa e, se necessário, morta. Já estava ali para que o etno-estado pudesse se consolidar. Toda vez que você toma na história uma decisão colonial, e uma decisão colonial baseada em território e não em escravização ou utilização semi-escrava de mão de obra, toda vez que é este tipo de colonização, de tipo territorial, está embutido o gen da carnificina, o código do genocídio está embutido, porque você está disposto a fazer qualquer coisa para colonizar o território. Se você não for capaz de submeter o povo que ocupa aquele território, se aquele povo resistir à colonização, para cumprir seu objetivo de colonização territorial,
você irá à máxima violência. A violência genocidária é própria dos regimes coloniais, como a história nos ensina. Então, desde o seu início, o sionismo teve esses dois pilares. Um pilar racista, etnocrático, e um pilar colonial, de ocupação colonial da Palestina. É verdade que o sionismo ele teve várias alas ao longo da sua história. Algumas das suas alas, já respondendo à questão do sionismo de esquerda, algumas das suas alas se reivindicavam de esquerda. Em um certo momento se reivindicavam até mesmo marxistas. Mas isso era não apenas contraditório com o que representava o sionismo como doutrina, mas nunca passou de elementos secundários na composição ideológica do sionismo, por um motivo simples. Ao fim e ao cabo, a questão fundamental era etnia, era a existência de Israel, era a doutrina sionista. Não é à toa que nós vamos assistir ao longo de todos esses mais de 100 anos de existência do sionismo, toda vez que o objetivo racista e colonial do sionismo esteve em xeque, essas pessoas de esquerda se aliaram na defesa do Estado de Israel. Às vezes com crítica aos governos de plantão, mas sempre tratando de defender o Estado de Israel. A versão mais recente desse tipo de concepção, ela embute uma pequena malandragem, que é assim: tudo isso está acontecendo por causa do governo Netanyahu. Como se o governo Netanyahu fosse um desvio de rota, um ponto fora da curva, como se o governo Netanyahu nada tivesse a ver com a história do sionismo, como se o governo Netanyahu tivesse traído o próprio sionismo. Essa é a maneira pela qual é apresentada, pela qual um setor pequeno, minoritário do sionismo tenta, digamos, limpar a sua imagem. Somos contra o governo Netanyahu. Esse setor chega até mesmo, mais recentemente, depois de muitos meses, chega até mesmo a reconhecer que há um genocídio na faixa de Gaza. Mas atribuem esses crimes contra a humanidade a um governo específico. O problema não é do sionismo, o problema é do governo Netanyahu. Enquanto que, a meu juízo, os fatos históricos comprovam já plenamente que o ovo da serpente esteve presente desde a fundação do sionismo. Nada do que está acontecendo agora pode surpreender. Está fora daqueles quadros de nacionalismo do século XIX. É próprio dos regimes coloniais e racistas. O sionismo, inclusive, foi identificado durante 16 anos pelas Nações Unidas, Resolução 3379 de 1975, e essa resolução teve vigência até 1991, o sionismo foi identificado como uma forma de racismo e discriminação racial, comparável ao apartheid da África do Sul. Estava na resolução da Na ONU. resolução da ONU. Quando a União Soviética está nos seus estertores, os Estados Unidos conseguiram maioria para cancelar essa resolução. Mas durante 16 anos havia maioria na comunidade internacional para identificar o sionismo como o que ele é. Ou seja, uma doutrina colonial e racista que deu origem a um regime de apartheid semelhante ao da África do Sul.